Continuando com mais 2 exercícios envolvendo carga distribuída constante. No final do vídeo, é feito um rápido complemento que é opcional. Além disso, para não deixar o vídeo muito longo, o resumo é apresentado em vídeo separado. Vamos resolver este exemplo com carga distribuída na porção central da viga. Revisaremos os truques para a construção do diagrama junto com a solução do problema. Construímos o diagrama de corpo livre e calculamos as reações nos apoios. Como nosso foco é a construção de diagramas, praticar esta parte fica a critério de cada um. Preste atenção na força AX, que é negativa, indicando que ela aponta para a esquerda. Iniciamos a construção dos diagramas na etapa 3. Não esqueça de retornar para a carga distribuída de 20 kN por metro. O diagrama de forças normais encontra a força normal de 10 kN para a direita. Sinal negativo. Portanto, temos um degrau de -10 e o primeiro trecho é construído com valor -10 constante. A partir da segunda parte, temos uma força normal de 10 kN para a esquerda, sinal positivo. Temos um degrau de +10 e, portanto, a força normal é zerada. O diagrama é zero na segunda e terceira partes e permanece nulo após a viga. Anotamos na tabela os tipos de função para o diagrama de cortantes, sendo que temos carga distribuída somente na parte central. O diagrama de cortantes é zero antes da viga. E na extremidade esquerda, encontra a força de 30 kN positiva. Forma-se, então, um degrau de +30. O diagrama inicia com 30 e permanece constante até o final. Na transição entre a primeira e segunda partes, uma cortante positiva de 16 kN atua. Temos um degrau de +16. O valor inicial do segundo trecho é 46. Além de atuar uma carga distribuída. A área dessa carga é -20 kN vezes 3 metros. Ou seja, a cortante é reduzida em -60. O valor final nesta parte é 46 menos 60, ou seja, -14. Ligamos 46 a -14 com uma reta. No último trecho da viga, o valor inicial é -14. E como a cortante volta a ser constante, simplesmente construímos uma função constante, -14 até o final. Na extremidade direita da viga, encontramos uma cortante de 14 kN para cima, sinal positivo. Após a viga, a cortante vale -14 mais 14, ou seja, 0. Para o diagrama de momentos, temos que ela é uma função de primeiro grau na primeira e terceira partes, e uma parábola na parte 2.
Antes da viga, o diagrama vale zero. Como não temos momento atuando na esquerda, o diagrama inicia com zero. O momento varia 30 kN vezes 2 metros, ou seja, 60. Então, o valor final é igual a 60. Ligamos 0 a 60 com uma reta. O segundo trecho inicia com 60 kN vezes metro. A variação é dada pela área dos dois triângulos. Lembrando que vimos no vídeo anterior como calcular a área dos dois triângulos. A fórmula é a mesma do trapézio, mas devemos considerar o sinal dos lados. Então, a área da cortante é 46 menos 14 dividido por 2 vezes 3, ou seja, 48. O valor final do momento é 60 mais 48, que é igual a 108. Ligamos 60 ao 108 usando a regra da barriga. E lembrando que temos um pico, pois a cortante cruza o zero. Vamos calcular o pico, assim como fizemos no vídeo anterior. Primeiro devemos determinar a posição do pico. Para isso, resolvemos as equações de semelhança de triângulos. Substituindo os valores, temos L1 igual a 46, L2 igual a 14 e B igual a 3. Portanto, B1 é igual a 2,3 metros. Com a posição definida, podemos calcular o valor do pico. Basta lembrar que para calcular o valor do diagrama num ponto, basta calcular o diagrama até este ponto. Temos que o valor inicial é conhecido do primeiro trecho, 60. A variação do momento a partir deste ponto é dada pela área do triângulo, ou seja, 46 kN vezes 2,3 metros, dividido por 2, que é igual a 52,9. O valor do pico é igual ao valor inicial mais o quanto o momento varia. 60 mais 52,9, ou seja, 112,9 kN vezes metro. Construímos a última parte do diagrama iniciando com 108. A área da cortante é menos 14 vezes 2, ou seja, menos 28. Portanto, o valor do diagrama no final da viga é 108 menos 28, que é igual a 80. Na extremidade direita, encontramos um momento de 80 kN vezes metro no sentido anti-horário. Sinal negativo. Logo, temos um degrau de menos 80. E após a viga, o diagrama é zero. Temos então os 3 diagramas completos. Vamos resolver outro exemplo. Aqui vai ser necessário um pouco de atenção na construção do diagrama de momentos.
Segue o diagrama de corpo livre e as reações nos apoios. Vamos montar o diagrama. Para este exemplo, vamos construir os diagramas iniciando na direita e indo para a esquerda. Isso porque o trecho da direita é mais simples de ser construído. Uma dica: se possível, tente iniciar a construção pela parte mais fácil, deixando por último a parte mais complexa. Assim, diminui a chance de você errar a construção logo no início do diagrama. Para não confundir, vou indicar na figura o sentido que estamos construindo o diagrama. O diagrama de normais é nulo na viga inteira, pois não existem esforços normais atuando. Lembrando que temos duas diferenças básicas quando o diagrama é construído no sentido oposto. A convenção de sinais é invertida e devemos subtrair a variação ao invés de somá-la. Usando o nosso lembrete, anotamos que, no primeiro trecho, a função cortante é constante. E no segundo trecho, ela é uma função de primeiro grau. O diagrama antes da viga é zero, até encontrar a cortante de 15 kN para baixo na extremidade direita. Como estamos construindo no sentido oposto, este sinal é positivo. Então, no início da viga, o diagrama assume valor de mais 15 e permanece constante no primeiro trecho. Para iniciar o segundo trecho, consideramos a cortante de 27,5 kN para cima. Sinal negativo. Temos um degrau de menos 27,5. O segundo trecho inicia com 15 menos 27,5, ou seja, menos 12,5. Devido ao efeito da carga distribuída, a cortante varia menos 5 kN vezes 3 metros, que é igual a menos 15. Não esqueça que no sentido oposto de construção, subtraímos a área ao invés de somá-la. Logo, o valor final é menos 12,5 menos 15, ou seja, mais 2,5. Na extremidade esquerda da viga, encontramos a cortante de 2,5 kN para cima, sinal negativo. Portanto, forma-se um degrau de menos 2,5 e o diagrama zera depois da viga. Para iniciar o diagrama de momentos, marcamos os tipos de função para cada trecho. Antes da viga, o diagrama é zero. E como não existe momento na extremidade direita, o diagrama inicia com zero. O diagrama é alterado pela área da cortante, que é igual a 15 kN vezes 1 metro, ou seja, 15. Devemos subtrair a área. Logo, o valor final é
0 menos 15, que é igual a menos 15. Ligamos 0 a menos 15 com uma reta. O segundo trecho inicia com menos 15. E a área da cortante é dada pelos dois triângulos. Conforme visto nos exemplos 6 e 7, esta área pode ser facilmente calculada. Ela vale 2,5 menos 12,5 dividido por 2 vezes a largura. Portanto, vale menos 15. O valor final é o valor inicial menos a variação. Ou seja, menos 15 menos 15, que é igual a 0. Vamos ligar menos 15 a 0 com uma parábola, mas devemos fazer isso com cuidado. Repare que temos duas condições. 1. A parábola deve ter a barriga para cima, segundo a nossa regra. E 2. A cortante cruza o zero. Portanto, a parábola vai apresentar um pico. Se nós ligarmos os extremos sem prestar atenção na segunda condição, podemos cometer o erro de construir errado o diagrama. Repare que esta parábola não apresenta o pico. Ela é sempre crescente. Assim, chegamos à conclusão que a única forma de ligarmos os extremos é que o momento comece negativo, cruze o zero até atingir um pico de valor positivo e comece a diminuir voltando para o zero. Então, este é o formato correto do diagrama. A hipótese de um pico com valor positivo será confirmada na próxima etapa, quando calcularmos o seu valor. O valor do pico é calculado em duas fases. 1. Achamos a sua posição. E 2. Calculamos o diagrama até a posição do pico. A primeira fase é calculada usando a semelhança de triângulos. Substituindo os valores temos L1 igual a 2,5, L2 igual a 12,5 e B igual a 3. Observe que nesta equação, L1 e L2 são sempre positivos, ou seja, nós ignoramos o sinal. Não confundir com a fórmula do cálculo de áreas. Portanto, B1 é igual a 0,5 metros e B2 igual a 2,5 metros. Com a posição do pico definida, vamos para a fase 2. Poderíamos construir o diagrama até o pico iniciando na esquerda. Seria mais fácil. Porém, como neste exemplo estamos construindo o diagrama a partir da direita, vamos manter o padrão. Com o diagrama de momentos já construído no primeiro trecho, iniciamos o segundo trecho com valor de menos 15. A variação é igual à área do triângulo. A base foi calculada e vale 2,5 metros. Logo, a área é menos 12,5 kN vezes 2,5 metros, dividido por 2, ou seja, menos 15,625. Lembrando novamente que no sentido oposto devemos subtrair ΔM. Temos então que o valor do pico é menos 15 menos 15,625, que é igual a 0,625 kN. Este resultado corrobora o formato do diagrama que foi construído, ou seja, o pico é positivo.
Finalmente temos os 3 diagramas completos. Como complemento, vamos refazer rapidamente o exercício 7. Porém, vamos adotar a sugestão do último exemplo. Iniciamos na parte mais fácil e deixamos por último a parte mais difícil. No exercício 7, é óbvio que o trecho central é onde os diagramas são mais complexos, pois é a parte onde a carga distribuída atua. Vamos fazer o seguinte: construir o lado esquerdo, depois construir o lado direito e completar unindo os dois lados. Iniciamos montando a parte esquerda. Com a cortante de 30 kN, iniciamos um diagrama constante mais 30. Na transição entre as partes 1 e 2, encontramos uma força de 16 kN. Então, um degrau de mais 16 é formado. O valor inicial na segunda parte é 46. Mas por enquanto, não conseguimos completar a segunda parte. Iniciamos o lado direito de forma semelhante, mas indo no sentido oposto. Na extremidade direita, encontramos a força de 14 kN para cima. Como estamos construindo no sentido oposto, sinal é negativo. Desenhamos um diagrama constante menos 14. Na transição entre as partes 2 e 3, não temos cortante atuando. Logo, nenhum degrau é formado entre 2 e 3. Para o trecho central, vamos utilizar um truque para não fazer nenhuma conta. Com os dados calculados até aqui, repare que sabemos o valor inicial e final da parte central. Sabemos também que a cortante é uma função de primeiro grau. Então, basta ligarmos 46 a menos 14 com uma reta para completar o diagrama. O valor de ΔV é a diferença entre o valor inicial e final. Portanto, no trecho central, ela vale menos 60. Repare, no entanto, que nós não usamos este valor para montar o diagrama. Ele só foi mostrado caso queira completar a tabela. Adotemos a mesma ideia para construir o diagrama de momentos. No lado esquerdo, iniciamos com 0. Temos uma variação de 60. Logo, o valor final na parte 1 é 0 mais 60. Como não existe momento na transição entre o primeiro e o segundo trechos, ele permanece com o mesmo valor no início da segunda parte. Na extremidade direita da viga, temos um momento de 80 kN vezes metro no sentido anti-horário. Sinal positivo. Então o valor inicial é 80. A variação é igual a menos 14 vezes 2, que é igual a menos 28. Não esqueça que no sentido oposto, nós devemos subtrair a área da cortante. Temos então 80 menos 28. Ou seja, 108. Ligamos 80 a 108 com uma reta. Como não existe momento atuando na transição dos trechos 2 e 3, nenhum degrau é formado. E o momento inicia com 108 no trecho central.
E agora preenchemos a parte central. Repare que conhecemos todas as informações necessárias para construir o diagrama sem precisar de cálculos. Valor inicial e final, o tipo de função, como ligar as extremidades, além de saber também que devemos ter um pico. Então, seguindo todos os truques vistos até aqui, basta ligarmos 60 a 108. Se quiser, pode completar a tabela com a variação de m, que é igual ao valor final menos o inicial, ou seja, 48. Mas nós não usamos este valor para construir o diagrama. Se quiser, você pode usar esse truque para não calcular o último trecho. Simplesmente construí-lo conhecendo todos os parâmetros. Isso economiza tempo na construção do diagrama. Porém, tem 2 pontos negativos. Só é possível ser feito com funções simples. E você também deve ter reparado: não existe forma de conferir se os valores do diagrama estão corretos. Então, se algum erro for feito durante a montagem, não é possível detectá-lo. Nestes vídeos, eu construí o diagrama usando o método das áreas. Um método mais geral é fazer a integral das funções. Existem algumas vantagens e desvantagens em cada um. O método das áreas utiliza a geometria, por isso é mais simples e rápido. Mas isso limita ele a funções mais simples, como carga distribuída nula ou constante. O método das seções é mais geral, pois faz diretamente a integral. Ele é mais trabalhoso, mas tem a vantagem de poder ser usado para qualquer função.